Olá, gente do bem! Hoje eu quero trazer aqui um conteúdo onde eu quero falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado, tá? E por que eu resolvi trazer esse conteúdo? Bom, primeiro porque é algo que, assim, eu recebo na loja, né, nos atendimentos, pessoas que já tiveram o diagnóstico de esteatose hepática, e a gente sabe que milhares de pessoas sofrem com esse diagnóstico, que muitas vezes não tem muito, assim, uma orientação, o que eu posso fazer, o que eu preciso mudar na minha alimentação, quais são os suplementos que eu posso fazer uso, né, porque vocês vão ver que existem níveis de esteatose hepática, grau 1, grau 2, né? E tudo isso traz um impacto na nossa saúde. Bom, lembrando que o fígado, ele é o nosso laboratório, então ele precisa estar realmente trabalhando bem para que todo o nosso corpo trabalhe bem com todas as suas funções, desde a produção dos nossos hormônios. Então, eu estou trazendo esse conteúdo justamente porque nós vamos iniciar o nosso protocolo da limpeza hepática agora de novembro, no dia 13. Então, se você ainda não faz parte, não conhece esse protocolo, que está presente aí em mais de 75 países, são milhares de pessoas que já foram beneficiadas com esse protocolo trazido da Alemanha, né, pelo Dr. Walter Lopes, e do qual eu faço parte de um movimento chamado Cuidadores de Vidas, né? E nós temos aí mais de 2.000 pessoas só nesses dois grupos que eu acompanho, e são mais de 5.000 grupos. Então imagina a quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas, enquanto que as pessoas que não conhecem esse protocolo de limpeza hepática ficam muitas vezes sem saber o que fazer. Eu tive o diagnóstico de esteatose hepática, mas estou em acompanhamento. Então não é bem assim, muita coisa pode ser feita, e hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas estratégias nutricionais, suplementos, o que nós podemos fazer, né? Lembrando que a saúde é a nossa responsabilidade, né? E eu queria já trazer um dado importante. Você sabia que no Japão, cada médico ele cuida de uma parte da população, né? Então, e como que é feito esse controle? Ele controla exatamente pelos sinais e sintomas. E quais são os principais sinais e sintomas que eles observam? Pele, cabelo e unhas. Por quê? Alguém já parou para pensar por que pele, cabelo e unhas é um dos sinais da saúde de uma pessoa, por exemplo? É um dos fatores que nós podemos ali avaliar. Porque se a saúde está boa, vai sobrar para pele, cabelo e unhas. Porque para o nosso corpo, pele, cabelo e unhas são acessórios. Então, se a pessoa tem pele boa, cabelo bom e unhas saudáveis, isso já é um indicativo de saúde. Aliás, faltam 3 dias para o nosso desafio tireoide saudável. Então, já quero também fazer mais um convite. Se você não sabe o que é esse desafio, nós estamos no 3º desafio tireoide saudável. Entra aí no link que está na minha bio, eu farei um webinário terça-feira agora, dia 7 às 19h30, então vai ser assim muito enriquecedor. Eu já convido você para fazer parte também desse movimento, né, de pessoas que já fizeram o desafio e de pessoas que estão agora também se sentindo tocadas, né? Seja porque já apresenta algum sintoma, inclusive esse que eu te falei, cabelos quebradiços, queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, tudo isso faz parte, né? Entre outros, dificuldade de perder peso, né? Constipação, tudo isso faz parte de um conjunto de sintomas que pode ter ligação com a nossa tireoide, tá? E hoje, então, eu quero falar mais especificamente sobre a esteatose hepática. E aí, no Japão, né, o médico avalia dessa forma, ele avalia, né, como é que está. Então, quanto mais saudável está a população que ele cuida, menos o governo gasta, né? E isso
traz um retorno para ele financeiramente, né? Então, se o paciente sofre de alguma patologia que poderia ter sido prevenida, por exemplo, o governo para de pagar aquele médico. Então, olha como que é diferente, né, a medicina praticada no Japão. E aí ele tem que cuidar desse paciente até que ele, então, tenha uma resposta, que ele melhore, e aí ele volta a receber, né, o seu salário. Então, existe ali uma responsabilidade do médico com a verdadeira saúde, né, com a saúde. Então, existe ali uma autogestão e um monitoramento da saúde, né? Então, muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, do que é praticado aqui. Então, vamos lá, para a gente começar a entender. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão deixando aí para mim, que eu vou tentando já visualizando aqui, a gente já vai conversando, tá, gente? Então, vamos lá. Tem alguém aqui que já teve o diagnóstico de esteatose hepática, gordura no fígado? Olha, normalmente ela é classificada em grau, então tem grau 1, grau 2, grau 3, né? Grau 1 atinge até 30% das células, né? Das células hepáticas estariam comprometidas. Grau 2, 60%, olha, já é um grande comprometimento. Então, se você teve o diagnóstico de esteatose grau 2, é algo que realmente a gente tem que já ter um olhar. Lá, eu tô no grau 1, né? Então, vamos lá, você já faz parte do grupo da limpeza hepática? Grau 3, olha, acima de 60% de células do fígado já estão comprometidas. E aí, vamos pensar então nos principais sintomas. Porque no início, pode ser que você não apresente sintomas evidentes, tá? Não está? Então, eu convido você para conhecer, né, a limpeza, o protocolo de limpeza do fígado e vesícula, com milhares de relatos de pessoas que tinham vários níveis aí de esteatose, pessoas com nível 2, nível 3 e que regrediram. Então, realmente é um protocolo que também trata a causa, porque nós precisamos tratar sempre a causa. O nosso olhar sempre deve ser para a causa da esteatose ou de qualquer situação que você esteja vivenciando. Então, no início pode ser que você não tenha sintomas. Bom, gente, quem está aí, já se quiser compartilhar, já enviar para aquela pessoa que você sabe que ou tem também esse diagnóstico, mas ainda está só acompanhando, né? Então, saiba que existe sim como nós podemos realmente reverter esse quadro, tá? Então, no início pode ser que não tenha sintomas, tá? Mas depois pode começar a apresentar pele amarelada, os olhos, a parte da esclera amarelada, às vezes forma até uma pele ali naquela parte branca, isso é um dos sinais. Boca amarga, perda de apetite, cansaço, porque o fígado é o nosso reservatório de energia, né? Então, se a pessoa está apresentando aí um cansaço excessivo, né? Dor no abdômen, né? Barriga inchada. E uma das principais causas, bom, nós temos aqui, eu vou falar de algumas causas, tá? Mas uma das principais causas são o uso de certos medicamentos. Então, pessoas que fazem uso de paracetamol, né? Nimesulida, então anti-inflamatório, as estatinas, que são medicamentos aí utilizados por boa parte da população, né, que tem aí o diagnóstico de colesterol elevado, a indicação é fazer uso das estatinas, quer dizer, você não está nem corrigindo uma questão, porque o colesterol daria um outro assunto aqui, uma outra live para a gente falar sobre o que é o colesterol para a gente, ele não é esse vilão, e fazendo uso das estatinas, você está comprometendo o seu fígado, né? A miodarona, que é um antiarrítmico, e antidepressivos. Então, se você faz uso de uma dessas classes de medicamentos que eu falei, saiba que você está caminhando para desenvolver, se já não desenvolveu, esteatose hepática. Não consigo emagrecer mesmo passando fome. Então, talvez a questão
Aí tem uma outra questão envolvida que não seja somente a questão do fígado, mas pode ser que tenha uma questão ligada à sua tireoide, tá? Eu convido você para entrar, né? Entra aí no link que está na bio e lá você vai entender um pouco mais como funciona, por que a dificuldade em perder peso está ligado com a tireoide, mesmo quando os exames estão normais, tá? Então, eu aconselho você entrar, que aí você vai entender melhor, tá? Então, gente, como que é feito o diagnóstico? Bom, normalmente através de exames, tá? E um dos marcadores é a ferritina. Então, nós podemos dosar ferritina, TGO, TGP, gama GT, que são os marcadores ali da função hepática. Mas se você tem uma ferritina elevada, já é um sinal de que o fígado está, né, sobrecarregado. Dentro dessa linha da limpeza hepática, do protocolo de limpeza do fígado e vesícula, nós entendemos que o que é chamado de esteatose hepática, gordura hepática, nada mais são do que fezes, acúmulo de toxinas, não fezes do intestino, mas acúmulo de toxinas no fígado, tá? Que se traduz em gordura, né? Então, se você tem ferritina alta, não é um indicativo de que você tem ferro alto. Tem pessoas que às vezes, eu tenho ferritina alta, então eu não posso comer alimentos que tenham ferro. Não necessariamente. Pode ser que você tenha níveis de ferro baixo e a ferritina esteja alta, porque a ferritina ela é mais um marcador de inflamação, tá? Então, o ideal é a gente ter aí a ferritina entre 70 e 150. Acima disso, já indica um grau de esteatose, né? E pode acontecer de você ter TGO, TGP, gama GT dentro dos parâmetros chamados normais para os médicos, para os profissionais que não têm essa visão integrativa. Então, quando a gente tem um olhar, né, para o todo, essa visão integrativa, aí nem sempre você tem o mesmo olhar. Então, o que para o médico da medicina convencional ou um profissional é um parâmetro, não, seu TGO, TGP está normal. Para a gente que tem esse olhar já na prevenção, no todo, o ideal seria o quê? Ter TGO, TGP já nos níveis inferiores, o mínimo possível. Quer dizer, se você já está lá no parâmetro quase do máximo, isso já pra gente já indica que a gente precisa ter um olhar, nós precisamos fazer uma ação para reduzir esses níveis, né? Então, gente, bom, ferro, o que você falou? Tenho falta de ferro, olha lá, olha, a gente já consegue montar uma historinha aí, né? Assim, pelo pouco que você falou para mim, olha, você tem dificuldade de perder peso mesmo não comendo, você tem falta de ferro, então isso já é mais um sintoma, mais um sinal de que você pode sim ter uma alteração na tireoide, porque as mulheres quando menstruam e perdem muito sangue, perdem muito ferro. Com o ferro baixo, a gente não produz o hormônio da tireoide. E se não produzimos o hormônio da tireoide, o metabolismo fica lento. Consequentemente, tem dificuldade para emagrecer, tá? Então, já dá pra gente entender um pouquinho aí do seu histórico, tá? Então, como que é caracterizado a esteatose, a gordura no fígado? Bom, pelo acúmulo, né? Normalmente é o que a gente tem, né? De referência, olha, é o acúmulo de gordura no fígado, que provoca também uma resistência à insulina. Então, se você está com gordura no fígado, muito provável você também já começa a desenvolver resistência à insulina. No webinário do Desafio Tireoide Saudável, eu vou explicar um pouquinho como você pode aí também já identificar facilmente se você tem resistência à insulina, mesmo sem dosar exames, tá? Então, a resistência à insulina é um passo para o diabetes, né? E para todas os outros desequilíbrios, né? E isso tudo é causado pelo acúmulo, pelo excesso de carboidratos. Então, aquelas pessoas que têm uma alimentação com muitas farinhas, farináceos, massas, macarrão, arroz,
né? Começa o dia já comendo carboidrato, pães, tudo isso leva a esse quadro, tá? De esteatose hepática, resistência à insulina, e isso está presente normalmente mais nas pessoas que têm uma predisposição maior, aquelas que já estão com sobrepeso, né? Os obesos, pessoas que têm triglicérides elevado, tá? Então, por exemplo, eu recebi uma pessoa me pediu ajuda para o marido, né, que está com triglicérides elevado e ele faz uso das estatinas. Então, você viu lá que eu já comecei falando dos medicamentos que contribuem para a esteatose hepática, porque ela não consegue entender por que o triglicérides ele não abaixa. Mas se ele faz uso das estatinas, isso já está comprometendo a função do fígado, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que avaliar. Por isso que dentro dessa visão da medicina integrativa, a gente tem que olhar para a história do paciente, né? O que ele faz uso, quais os medicamentos, como é a rotina dele, como é o sono. A gente tem que olhar para o todo, para o emocional, né? E a gente sabe que é possível, a gente consegue tratar, consegue reverter, mas desde que você faça uma ação. Simplesmente ficar aguardando, observando, como a gente recebe muitas pessoas que estão observando nódulos. Eu tenho nódulo na tireoide, mas a indicação, a orientação é simplesmente acompanhar. Não é bem assim. Nós podemos e devemos fazer algo, né? E por isso eu criei o desafio tireoide saudável. Foi um dos motivos de tanto receber pessoas que estão em acompanhamento simplesmente observando nódulos. Não, existe um porquê do nódulo, a causa do nódulo, a gente sabe qual é, e se a gente sabe qual é a causa, a gente sabe como reverter, não é mesmo? Então, a gente tem que ficar atento na questão da esteatose hepática, porque se ela não for tratada, ela evolui. Aí ela evolui para fibrose, para cirrose, né? E por último, aí podendo evoluir até mesmo para um carcinoma hepatocelular, que nós não queremos isso. Então, por isso que a gente tem que divulgar esse tipo de informação, o que nós podemos fazer para que realmente as pessoas comecem a falar, bom, então eu posso mudar essa situação, eu tenho que fazer, né? Porque se você ouve do profissional que não tem nada que possa ser feito, não é mesmo? Mas se você sabe, não, olha, eu posso fazer uso desse que eu vou falar aqui. Eu posso incluir isso, eu posso mudar, né? Eu posso incluir uma atividade física, que é algo fundamental, né? Para perda de peso, né? Não só para perda de peso, mas para melhora mesmo da saúde como um todo. E para perda de peso, a gente tem outras estratégias, porque nem sempre a pessoa que está praticando atividade física consegue perder peso, por exemplo, se ela tiver uma alteração na tireoide, né? Então tem pessoas que mesmo praticando atividade física, não comendo, como ela falou, olha, eu não perco peso mesmo não comendo quase nada. Por quê? Porque o metabolismo está lento. Então, necessariamente, a gente não vai olhar simplesmente para o que ela está comendo, mas para esses outros fatores que precisam estar modulados. Então, tem pessoas que às vezes falam, olha, eu como alface e engordo. Não é o alface que engorda, é o seu metabolismo que está lento. Embora o alface é um dos alimentos que na limpeza hepática a gente pede para não consumir, porque se você já está com seu metabolismo lento, o alface, por ter ali uma substância que age como um opioide, né? Tanto que não tem pessoas que fazem chazinho do alface para dormir, ele é para insônia. Por quê? Porque ele deixa o metabolismo mais lento. Então, se você está querendo perder peso, opte pelos verdes mais escuros, pelas folhas com verde escuro, não simplesmente comer somente alface, que aí você vai estar deixando o seu metabolismo mais lento, dando sono, você fica mais sonolenta, não é o que a gente quer, especialmente durante o dia, né? Então, gente, o que nós podemos de fato fazer? Olha, então você pode incluir o extrato de alcachofra, tá? 200 miligramas, tem um chá, gente, eu não sei se vocês aí já conhecem, o chá
chamado Red Clover ou Trevo dos Prados, tá? Então você pode incluir esse chá de 2 a 3 xícaras ao dia, tá? O chá Dente de Leão, também maravilhoso. O chá verde, claro que você não vai incluir esse chá após as 17 horas, porque você pode também ter mexer ali com o sono, tá? Então, chazinho, esse tipo de chá até as 17 horas, tá? Suplemento, nós podemos utilizar, olha, o cardo mariano, tá? Que contém ali a silimarina, um princípio ativo. Então, você pode encontrar ou o suplemento cardo mariano ou silimarina, tá? Um desses dois aí. O aloe vera da Forever, maravilhoso também. Quem aí já faz uso do aloe vera da Forever? Quem que já conhece? O aloe vera, ele também trata, eu gosto muito do aloe vera porque ele trata do fio de cabelo até lá o dedão do pé. E especialmente nas doenças hepáticas, né, em todo o aparelho gastrointestinal, lá, quem conhece, é maravilhoso. Então, opte por marcas como a Forever, que é líder mundial, trabalha só com produtos à base da babosa, né? Então, você pode ter tranquilidade em consumir, tá? Um outro suplemento também bastante indicado é o ácido alfa-lipoico, tá? 300 miligramas, né? Ele não só é indicado para a função hepática, né, esteatose hepática, mas também ele é muito bom para quem está com resistência à insulina, ele auxilia também no emagrecimento, né? O ácido alfa-lipoico, ele vai agir ali em outras células do nosso corpo, então ele também atua como um poderoso antioxidante, ele atua junto com a vitamina C, então incluir no seu dia a dia, por exemplo, começar o dia tomando água com limão. É algo que você já vai estar estimulando ali as funções hepáticas, tá? E a vitamina E também é muito importante, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho dela. E tudo isso vai favorecer, né, a glutationa. O que é a glutationa? A glutationa é um dos antioxidantes mais poderosos que nós temos no nosso corpo, porque ele atua em nível de mitocôndrias, ele ajuda na produção de energia e ele participa também nos processos de desintoxicação. Então, é maravilhoso. Então, tudo isso vai estimular a produção da glutationa. Nós podemos incluir também o ácido málico. Quem é da limpeza hepática, do grupo da limpeza hepática, já conhece o ácido málico maravilhoso da DWL, onde nós fazemos uso durante a semana do protocolo, mas também podemos incluir fora do protocolo, justamente para auxiliar na função hepática, na função digestiva. Muitas pessoas têm baixa produção de ácido clorídrico e isso também, né, tem um outro teste simples que você pode fazer para ver como está a produção de ácido clorídrico. Isso, quem está no desafio Tireoide Saudável já recebe esse material, né? Porque você avaliando essa questão do ácido clorídrico, porque se nós não produzimos ácido clorídrico, certamente a função hepática vai estar comprometida, né? E a maioria das pessoas tem, especialmente depois dos 40, já começa a ter uma diminuição na produção de ácido clorídrico. Isso é natural. E além do mais, assim, o que acontece? As pessoas às vezes acham que elas têm excesso de ácido clorídrico. Por quê? Se você sente azia, refluxo, não significa que o seu corpo está produzindo muito ácido clorídrico. É exatamente o contrário. É por estar produzindo pouco ácido clorídrico que ele acaba voltando, né? Aí fica toda essa acidez e a pessoa sente como refluxo, azia, né? Mas a gente tem que corrigir o quê? A produção de ácido clorídrico, melhorar essa produção de ácido clorídrico, né? E nós temos também, dentro da linha dos frequenciais ionizados, os frequenciais quânticos, quem assistiu a live também com o Haroldo da DNS, viu ali como os frequenciais, como
bioreguladores podem auxiliar especialmente nos nossos sistemas. E a gente tem um específico para o fígado, tá? Então, esse daqui, olha, é específico para a função do fígado. Ele vai auxiliar tanto na esteatose hepática e em qualquer outro tipo de lesão. Pessoas que sofrem com eczema, que também está ligado com o fígado, psoríase tem relação com o fígado, pessoas que sofrem com intoxicação. Então, esse fator fígado vai ser maravilhoso. Ele tem ali a frequência do dente de leão, vocês viram que eu falei, você pode incluir aí o chá de dente de leão dentro desse fator fígado. Olha como ele é importante, ele está lá dentro, a frequência do dente de leão. E não só, a gente tem ali dentro a B1, a B2, a B3, B6, B9, B12, colina, manganês, olha, taurina, todos esses nutrientes fazem parte do nosso, de nutrientes essenciais para a função hepática. Veja o quanto o nosso corpo precisa estar nutrido para que realmente ele consiga executar todas as suas funções, né? E agora, falando em alimentação, o que nós podemos e devemos priorizar? Mostra de novo qual é, não consegui ler. O que não conseguiu ler? Esse último? Chama fator fígado, tá? Fator fígado da DNS. É isso? Só escreve para mim. Olha, igual tem, olha, tem fator músculo, com todos os ativos e nutrientes necessários para todo o nosso sistema muscular. É isso que você falou? E tem para o fígado, tem para o coração, com todos os nutrientes. Ele vai dar a informação do fígado saudável, tá? E não entra em conflito com nada que você já esteja fazendo, com nenhum medicamento. Tudo que eu tô falando aqui, você pode associar ao que você já faz, tá? E com relação aos alimentos, nós devemos priorizar os verdes e amargos, tá? Então, a gente vai incluir ali, olha, o almeirão, a couve, o espinafre, o brócolis, rabanete, são alimentos que vão ser excelentes, tá? O brócolis incluir, né, durante a semana. Onde encontrar? Olha, você encontra tanto, nós temos no Terra Ecológica, depois a gente deixa aí para vocês o site Terra Ecológica, a gente faz o envio, e também no próprio site da empresa, né, DNS Vital, a gente coloca aí para vocês depois, tá? E, gente, olha, algo muito simples que você pode fazer, e especialmente para as pessoas que estão no protocolo da limpeza hepática, chega durante a semana, a gente começa a movimentar essas toxinas e é natural que as pessoas tenham sintomas. Imagina um fígado que você não limpa ele há 40 anos, há 30 anos, porque a limpeza hepática, a limpeza, vamos dizer assim, mais profunda que existe é esse protocolo, tá? Qualquer outro tipo de detoxificação, você não consegue atingir tão profundamente o órgão como essa limpeza, onde a gente elimina os cálculos que estão presentes e são formados no fígado. Não existe nenhum outro protocolo que você consiga eliminar esses cálculos, né? Então, diferente do que a maioria pensa, os cálculos são formados na vesícula. Não, eles são formados no fígado. Quando ele está na vesícula é porque o fígado já está sobrecarregado. E segundo o autor, né, Andreas Mortis, que deixou esse protocolo da Alemanha, e o Dr. Walter Lopes, que divulga esse protocolo no Brasil e no mundo, nós temos mais de 2.000 cálculos, tá? No fígado, isso numa pessoa com 40 anos que nunca tenha limpado. Então, quando você começa a fazer essa limpeza, é natural que você vai ter alguns sintomas, especialmente aquelas pessoas que têm carência de nutrientes. Então, se você, o que acontece com a grande maioria, tem carência de minerais, se você tem
já tem uma alimentação pobre, tem um intestino comprometido. Então, à medida que você começa esse protocolo, começa a ter sintomas, mas aí é algo que passa. A gente tem que agradecer que nós estamos tendo a oportunidade de limpar o nosso fígado, né? E aí, o que que a gente faz? O que que a gente sugere? Nós não vamos indicar fazer o uso de um medicamento que vai sobrecarregar ainda mais o fígado, especialmente você que já está com diagnóstico de esteatose hepática, deveria ser a pessoa que fala, não, eu não quero mais fazer uso, a menos num caso de extrema necessidade, mas se você tem algo que você pode fazer para controlar uma dor, por exemplo, um desconforto, vamos fazer. E aqui, olha, esse protocolo do escalda-pés é algo que todo mundo pode fazer. Então, se você tá na semana da limpeza e começou a ter algum desconforto, uma dor de cabeça, né? Fazendo esse escalda-pés que eu vou falar aqui, você vai ter um alívio quase que imediato da dor, sabendo que você está tratando a causa, né? Por exemplo, a clorela é uma microalga maravilhosa para detoxificação, para limpar o fígado, né? Para pessoas que estão com esteatose. Porém, quando as pessoas começam a fazer uso pela primeira vez, pode surgir uma leve dor de cabeça. Por quê? Porque você está mexendo com toxinas, né? Então, é natural. As toxinas, elas ficam no nosso tecido gorduroso, tá? No tecido gorduroso. E para ela ser eliminada, ela tem que passar para hidrossolúvel, de lipossolúvel, que ela estava ali na gordura, ela tem que ser transformada através de processos no fígado para que ela seja eliminada. E nesse processo pode haver uma leve dor de cabeça, né? Então, o que que você faz? Faz um escalda-pés, né? Você pega um balde, coloca água quente, né? Que você consiga colocar os pés ali dentro, né? Água até um pouquinho para cima do tornozelo, da panturrilha, e no outro a água fria, tá? E aí você coloca 3 minutos na água quente, 1 minuto na água fria. Volta 3 minutos na água quente, 1 minuto na água fria. Faz esse processo até 15 minutos, 20 no máximo, tá? Você vai ver que isso já vai te trazer um alívio da dor. Isso é algo milenar, os antigos praticavam os escalda-pés. Você pode inclusive colocar sal integral nessa água, você pode colocar o bicarbonato, ou um óleo essencial que você tenha, né? Então, isso é algo simples que nós podemos fazer. Então, gente, alguém aí já conhecia, já praticou escalda-pés em algum momento? Fala pra mim. Então, gente, olha, hoje foi assim algo rápido que eu quis trazer aqui para vocês, especialmente pensando na semana da limpeza hepática, né? E trazer essa possibilidade, tá? Deixei aqui apenas algumas estratégias, gente, tem muita coisa que pode ser feito, tá? Deixei assim só mesmo o básico para vocês começarem, né, a já falar, bom, tem algo que eu posso fazer. Ah lá, para mim é novidade. Então, gente, é isso. Às vezes aquilo que pra gente é simples, para o outro não é, né? Então, vamos divulgar essa informação, né? De repente, só o fato de você incluir um chá durante o dia, ou fazer um escalda-pés, ou incluir um desses suplementos que eu falei, venha praticar a limpeza hepática, tudo isso você já vai conquistar mais saúde. Então, gente, é isso por hoje, tá? Adora lá, a Rê também, né, Rê? A Rê tá aí sempre com a gente e participando e praticando, né, Rê? Que isso que é o mais importante, a Rê pratica. A Rê coloca em prática tudo que a gente vai compartilhando. E assim a gente vai melhorando a nossa saúde, tá bom? Que é o que eu faço, é o que eu gosto. Eu pratico essa medicina natural já tem mais de 30 anos. Então, tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de já compartilhar para que outras pessoas também possam conquistar mais saúde, tá? Gente, beijos, foi um prazer estar aqui com vocês. Até, espero vocês no Desafio Tireoide Saudável. Venha participar terça-feira do webinário, tá bom? Entra aí no link que está na bio. Beijo, gente, até!
Beijos!